Deus como era no passado, nas épocas de Neemias, de Esdras, na época de Jesus. O culto a Deus, ele começava pelo estudo da sua palavra. E depois ele vinha, depois nós tínhamos o momento de louvor, o momento de adoração. E por que que esse pastor defende isso? E eu concordo com ele, porque a gente só consegue dar para Deus aquilo que primeiro a gente conhece de Deus. Então, no momento em que você estuda a palavra de Deus, no momento em que você se coloca para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco através da sua palavra, é a hora que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. E o resultado disso pode ser adoração, mas pode ser também arrepender dos pecados, pode ser contrição. Então, o louvor, ele sai de uma forma muito mais genuína. E eu acho interessante isso porque a gente vê o esforço que às vezes se faz em algumas igrejas para procurar hinos e momentos de contrição, e você chama o povo, vamos lá, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, as pessoas estão mornas, porque o que aquece o coração do homem é a palavra do Senhor e não aquilo que a gente pode fazer. Então é isso, vamos estudar a palavra de Deus, e a segunda coisa que eu queria deixar antes de entrar no estudo de hoje é um entendimento que é equivocado na caminhada dos cristãos, de alguns, de que quando a gente estuda alguns livros da palavra de Deus, esses livros só servem para nos mostrar o ponto de vista histórico de como as coisas aconteceram, mas ali não tem, talvez, verdades que não possam ser assimiladas para o dia de hoje, ou seja, são só relatos históricos. E essa é uma grande mentira, porque é através dos movimentos históricos do homem com Deus que a gente entende o propósito de Deus para a vida da gente. A gente entende a natureza e o caráter de Deus. Deus não muda, então ao longo da história ele se mantém o mesmo. E você, por ver a história se repetindo e ela sendo recontada através de reis diferentes, profetas diferentes, homens de Deus diferentes, você vê a natureza imutável de Deus. Você vê coisas como a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, são características imutáveis de Deus e você vai ver ao longo da história. Então, estudar livros históricos, e Neemias é um dos livros históricos, nos ajuda a ver essas características de Deus. Dado esses dois comentários, a gente começa hoje no estudo de Esdras. A primeira pergunta, perdão, Neemias, e a primeira pergunta é por que Neemias? Parece que eu acordei um dia e Deus colocou no coração, eu quero que você estude Neemias. Não foi isso. Não foi isso. Bom, Neemias tem no capítulo 1 uma oração, e a gente, no estudo que a gente estava fazendo sobre orações, essa oração seria possivelmente uma oração que a gente ia acabar abordando, junto com as orações que está em Daniel, em Jeremias também. Então, Neemias já estava no meu radar ali, Deus já tinha colocado no meu radar como parte da oração, mas também eu comecei a ler um livro recentemente sobre Neemias, um livro até que eu acho que Pedro, não sei se você recorda, mas estava eu, Pedro, Denis também estava, a gente fez como é que é o nome? Uma conferência de homens na BICC há uns 2, 3 anos atrás. Lembro, não sei se vocês lembram disso. Eu estava até operado, vocês vieram me buscar aqui em casa. Estava igual o Isaac. Isaac estava lá também, não estava, Isaac? Isaac está podendo. Então, e nessa conferência, o palestrante lá falou muito de Neemias e tal, e a gente acabou levando um livro. E eu estou lendo esse livro também, esse livro tem me levado para Neemias. E o terceiro ponto tem a ver também com o estudo da parte histórica, né, do movimento do povo de Israel ao longo do tempo. Eu mandei um vídeo para vocês olharem como base do pastor Saião, que fala sobre os profetas, mas ele acaba pegando todo o período da história ali, então você vai ver Neemias, Esdras. Então, juntando tudo isso, Deus colocou no coração de estudar Neemias com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente acompanhar um gráfico que eu também mandei por e-mail, por WhatsApp, e eu preparei
eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Então, né? Esse aqui é um esboço que eu montei para a gente estudar o livro de Neemias. A gente não vai estudar tudo hoje. Hoje a gente vai estudar somente esse ponto A aqui, que é a introdução e a visita que Neemias vai fazer a Jerusalém. Mas eu vou investir tempo bastante com vocês nesse mapa aqui. Pedro, eu vou te pedir, se vocês não conseguirem ver alguma coisa, você tira o mute aí e me fala, tá? Que eu vou ficar olhando muito para a tela aqui. Então, esse mapinha aqui, não precisa perder muito tempo lendo todo ele agora não, porque eu tenho um marcador aqui, eu vou mostrar os pontos que eu quero que a gente preste atenção, e a gente vai começar dando um contexto histórico de Neemias. O livro de Crônicas, no último verso, ou no último capítulo do livro 2 de Crônicas, que é o capítulo 36, aquele capítulo inteiro ele dá o contexto de Neemias e Esdras. O livro de Neemias e Esdras eles já foram um livro só no passado. E até tem uma discussão em relação à autoria desse livro, por conta do padrão de escrita e até da padronização dos assuntos que estão ali dentro, que Esdras teria escrito o livro de Esdras, o livro de Neemias e provavelmente o livro de Crônicas também. Então, o livro de Crônicas ele fecha um capítulo da história e ele vai fechar na ida do povo de Judá, do Reino do Sul, para o exílio na Babilônia. E o livro de Esdras e Neemias vai tratar do retorno desse povo. O que no capítulo 36 de Crônicas a gente vai descobrir como base para o estudo de Neemias e Esdras? A primeira coisa é por que o povo vai ser exilado na Babilônia? O que acontece para que esse povo vá ser exilado na Babilônia? E aí, um pouco olhando aqui para esse quadrinho aqui agora, vou marcar aqui, ó, a gente está falando aqui embaixo, tá vendo? Ó, esse é o período do cativeiro e aqui é o rei da Babilônia que vai fazer esse exílio, né? Vai fazer com que os judeus sejam levados para a Babilônia. Só para a gente entender, a gente está falando aqui do reino de Israel. Se voltar um pouquinho antes lá na história, nós tínhamos as 12 tribos que foram separadas num dado momento. Então, você tinha as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. A tribo de Judá, que era a maior tribo do sul, e por isso o nome vira nome de judeus, né, deriva de Judá, e Efraim, e as outras 10 tribos do norte. Nesse momento aqui do período babilônico, Israel do norte já não existia mais. Repara que aqui em cima tem a queda do período, a queda da cidade de Nínive, né, que era uma cidade dos assírios, e Babilônia, o rei da Babilônia, ele derrota os assírios e ele toma conta daquilo que era Império Assírio. E vocês lembram que a Assíria tinha tomado as 10 tribos do norte. E os israelitas das tribos do norte já estavam em cativeiro naquele momento, já estavam sob o domínio dos assírios. Mas Judá e a cidade de Jerusalém ainda estava lutando ali. Então, lá em Crônicas, a gente vai ver, no capítulo 36, a gente vai ver 3 momentos onde Nabucodonosor vai movimentar esses judeus para a Babilônia. O que vai acontecer? Aqui embaixo nesse mapa, essa parte amarela aqui, a gente vai ver aqui, ó, eu vou pegar esses 5 reinados aqui, ó. Opa, espera aí que eu fiz uma bobagem aqui. Esses 5 reinados aqui de Josias, perdoa a marcação, tá? Josias,
Depois você tem Jeoarás, Jeoaquim, Jehoaquim e Zedequias. Vocês estão conseguindo ver, né? Repara que Josias está no capítulo 35 de Crônicas e ele foi o último rei bom de Israel. Tá? A palavra de Deus diz que Josias foi um Deus que seguiu os mandamentos de Deus. Ele, inclusive... Josias era um rei. Era um rei. Perdão, falei errado. Desculpa o ato falho. E ele vai ser quem vai remover vários altares para a idolatria e vai restaurar a Páscoa judaica. Josias vai ser celebrado durante muito tempo. Mas depois de Josias, vai vir uma sequência de 4 reis considerados maus, ou reis que se afastam de Deus e buscam alianças ruins, buscam a idolatria. E é no período desses 4 reis aqui que Israel vai entrar no exílio. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é por que eles foram levados? O que estava acontecendo aqui? Por que o exílio aconteceu nesse período e não aconteceu antes? A resposta para isso, se a gente for ler, ela está lá em Crônicas mesmo, 2 Crônicas 36, de 15 a 17, onde Deus vai falar assim, ó, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve mais remédio. Ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Então, você consegue perceber aqui que eles foram levados para o exílio porque assim Deus aplicou a sua justiça. E quando o texto fala aqui que Deus havia já advertido por várias e várias vezes, a gente pode voltar bem mais no tempo e ler lá em Levíticos 26, onde Deus fala exatamente isso. Em Levíticos 26, Deus fala que ele vai ser um Deus que vai estar com o povo se esse povo obedecê-lo, se esse povo não tiver outros deuses diante dele, se esse povo obedecer aos mandamentos e decretos. Porém, ao contrário, se esse povo tiver outros deuses, se esse povo desobedecer os mandamentos e decretos, Deus ia mandar uma série de justiças e a última seria expulsar o povo da terra a qual Deus tinha dado. Essa sequência de justiças de Deus, ela começava assim, primeiro viria doenças, fomes, depois viriam batalhas que os israelitas iam perder, e a última delas, a última aplicação de justiça, aquela derradeira que é falada aqui no verso 15 e 17 de Crônicas 36, é que Deus ia fazer com que eles perdessem a terra. Tá? Então, o exílio da Babilônia acontece porque Deus assim determina, e, de fato, eles vão perder a terra. E isso acontece no reino nesses 4 reinos aqui, 4 reis maus. Apesar de Josias ter sido um rei que estabeleceu a Páscoa do Senhor e era um rei que agradava a Deus, os outros 4 reis, num reinado, o primeiro rei reinou por 3 meses, 11 anos, depois 3 meses, depois 11 anos, depois mais... Não, ao contrário, 3 meses, 11 anos, 3 meses, 11 anos. Interessante o período de reinados, né? Mas num espaço aí de 22 para 23 anos, esse povo todo vai ser exilado na Babilônia. Obviamente, alguns remanescentes vão ficar em Jerusalém e Judá, mas após a última ida, a última leva, Nabucodonosor vai ser mais agressivo e é onde ele vai destruir o templo, ele vai praticamente arrasar a cidade. Então, quem fica depois da última leva para a Babilônia fica já em terra muito arrasada. Porque na primeira leva,
Nabucodonosor tinha levado uma galera, e nessa primeira leva, que acontece no reinado qual é o rei aqui? O primeiro rei, né, o Jeoarás. Nessa primeira leva é onde Nabucodonosor vai levar, por exemplo, os membros da corte, é onde Daniel vai, né, o profeta Daniel. E por aí vai. Aí você vai ter a primeira leva no reino de Joaquim, a segunda leva, e aí se vocês quiserem as referências, depois peguem comigo, mas está em tudo em 2 Crônicas, no capítulo 36. Tem as 3 deportações lá muito bem documentadas. Então, com o rei Joaquim, que vai se aliar com o rei do Egito, mas Nabucodonosor vai vencer esse rei do Egito, o rei Necal, e com isso vai tomar Judá e vai tirar Joaquim do poder. Mas como eu falei, Nabucodonosor nesse momento ainda está ainda um pouco paz e amor, ele vai instituir um outro rei para ser um vassalo dele ali na região de Jerusalém, mas esse rei vai ficar pouco tempo, porque vai se rebelar, e aí vai ter, Nabucodonosor volta e vai levar mais um pessoal para o exílio, e na última leva, lá no ano de 587, depois de mais ou menos uns 20 anos, Zedequias, o último rei mau, vai se revoltar contra Nabucodonosor, e Nabucodonosor vai vir com força máxima e vai destruir Jerusalém. Um ponto interessante que tem é que, como Deus tinha determinado o exílio, e lembrando, o exílio foi por conta de quê? Foi por conta da idolatria e não obediência aos mandamentos de Deus, né? Deus instituiu o exílio e Deus também instituiu o período de exílio por 70 anos. Então, o povo ia ficar fora da terra por 70 anos. E aí que vem uma coisa bastante interessante, porque a gente, quando estuda, a gente vê, poxa, 70 anos, que é um número mágico, por que 70 anos? E a resposta do porquê os 70 anos, a gente vai encontrar em Crônicas também, no verso 21, que diz assim, ó: a terra, olha o que Deus fala, a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Deus fala aqui de descanso sabático. E o que é isso? Se a gente voltar mais no tempo, lá em Levíticos também, lembra que Levíticos é o livro da Bíblia onde Deus está instruindo como o povo deve cultuá-lo, como o povo deve obedecer os seus mandamentos. Deus está passando um conjunto de decretos, como tem que ser feitas as coisas. E uma dessas coisas Deus havia dito que a terra ela deveria ser cultivada até o 6º ano, e no 7º ano a terra teria um descanso sabático, tá? E isso não foi respeitado. Desde o período do primeiro rei, desde Saul até o final do exílio, esse descanso sabático da terra não havia sido respeitado. Que era um ano, né? E o período sabático acontecia a cada 7 anos. Então, se você pegar o tempo de Saul, olhando aqui para o mapinha agora, que eu coloquei aqui para vocês, ó, o reinado de Saul começa no ano 1050 a.C., e se você pegar aqui até o fim do exílio, 550, dão 500 anos de história, né? E o período sabático era a cada 7 anos, ou seja, se você fizer a conta aqui, dividir aqui, você vai ter 70 anos que foram tomados do Senhor. Interessante, né? E o que Deus faz? Como vocês me tomaram 70 anos de descanso da terra, eu vou fazer vocês pagarem 70 anos no exílio. Então, Deus faz com que esse povo fique 70 anos fora da terra, e aí ele vai falar, a terra, então, lá no verso 21 de Crônicas 36, a terra, então, vai descansar dos seus períodos sabáticos. Só um parênteses para a gente entender que as coisas são bem organizadas, né, por Deus na sua palavra. Então, isso é a história, né? Vocês viram que o povo foi deportado em 3 movimentos, eles estão agora em cativeiro, e aí começa o livro de Esdras e Neemias, onde
no início do livro de Esdras, vai começar o fim do cativeiro. Deus também já tinha determinado que esse povo ia voltar, porque a sua justiça foi cumprida por 70 anos e eles iam voltar para a terra. E aí você vai ver que a volta do povo também vai se dar em 3 movimentos. A volta do povo vai se dar primeiro com Zorobabel, que está lá no livro de Esdras, no capítulo 1. E interessante que você vai ver que é Ciro, o rei persa da época, que vai ter o seu coração quebrantado para declarar que o povo de Israel precisava voltar para sua terra. Então, repara, é Deus quem faz a coisa acontecer. Deus coloca, a gente lê lá, ó, Esdras 1, de 1 a 2, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nos seguintes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Então, Deus faz com que Ciro libere o povo de Israel. Então, nessa primeira leva, Zorobabel vai levar um grupo grande de israelitas que estão na Babilônia de volta para Jerusalém. E esse grupo de israelitas vai ali começar a construir de novo, reconstruir o templo, provavelmente reconstruir parte do muro, enfim, eles vão começar a se estabelecer. Um tempo mais à frente, já no capítulo 7 de Esdras, o rei Artaxerxes, ele vai também ter o coração quebrantado por Deus para lançar um outro decreto, agora enviando Esdras. Ele vai dizer assim, lá em Esdras 7, 12 e 13, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita de meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. E não foi só isso. Se a gente for ler lá no capítulo 7 de Esdras, o Artaxerxes ainda fala que se alguém se opuser a isso, vai ser amaldiçoado, porque ele teme o rei de Israel, o Deus de Israel. E aí a gente chega no livro de Neemias. Neemias vai ser quem vai conduzir o terceiro retorno. Ele vai também receber de Artaxerxes a permissão para voltar a Israel, para reconstruir os muros de Israel, mas ele também vai levar consigo um outro grupo de judeus e vai fechar aí os 3 períodos de retorno. Bom, essa era só a introdução, só para a gente entender do que a gente está falando. Então, sabemos que Neemias agora está nessa terceira leva de judeus voltando do exílio na Babilônia. Já se tinham judeus lá na Babilônia, essa altura o templo já tinha sido reconstruído, já tinham profetas lá, tinham judeus que haviam ficado e nunca saíram do exílio. Você tinha profetas ali, a gente vai encontrar Jeremias que estava ali, a gente vai ver que Esdras já vai estar lá também, porque Esdras tinha ido na segunda leva, e Esdras era o escriba que vai ensinar o povo, vai fazer o povo se voltar para as leis de Deus. E aí começa o histórico a história de Neemias, né? Então, a gente dá uma pausa agora, uma parada para um cafezinho, uma brincadeira. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tá claro aí? Então, vamos continuar. Agora sim, vamos ler o capítulo 1 do livro de Neemias. Vou pedir aqui, porque eu estou ficando sem voz, vou pedir que 2, 3 irmãos aí dividam aí, ó. Primeiro lê aí de Neemias de 1 a 8 para a gente. O segundo lê de Neemias de 10 a... Perdão. Deixa eu ver uma ordem interessante aqui para a gente.
O primeiro lê de 1 a 4 para a gente. O segundo lê a oração inteira que vai até o verso 11, ou seja, de 5 a 11. E o terceiro lê para a gente Neemias 2, de 1 a 10. Podem começar. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, eu os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Agora um voluntário para ler Neemias 2, de 1 a 10. Pode ler, Mateus. Dá um mute aí, Lê. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates
para que me deixe passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalate, Horonita e Tobias, oficialmente amônita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Obrigado, Mateus. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, essa oração de... Mateus, dá um mute aí, que tá muito barulho. Essa oração de Neemias é maravilhosa, né? Perfeita, e a gente vai explorar essa oração aqui. Tem muito estudo acerca de Neemias, que eu particularmente já ouvi, e que ressalta Neemias. Mas hoje eu quero ressaltar o Deus de Neemias. Eu quero ressaltar a postura de Neemias diante desse Deus, que não foi uma postura de alguém que é um líder e que vai fazer e acontecer, muito pelo contrário. Na própria oração, Neemias deixa claro que ele é um servo, que ele se coloca no centro da vontade de Deus. E eu quero explorar com vocês algumas aplicações que a gente, em percorrendo essa oração, a gente pode trazer para a nossa vida de hoje. A primeira aplicação, ela tem a ver com os primeiros 4 versos do texto que nós lemos. A aplicação que diz que nós, como cristãos, temos que nos importar com o povo de Deus e com o seu reino. Como cristãos, não podemos estar distantes do que acontece nesse mundo, no que diz respeito à chamada aos perdidos, ao corpo de Cristo. Nós temos que nos importar, nós temos que estar conscientizados do nosso papel como instrumentos de Deus para ser usados em momentos, muitas vezes, de tribulação, ou mesmo momentos de evangelismo, de salvação. Aqui, Neemias mostra que ele estava consciente do que estava acontecendo e se coloca a serviço quando é chamado. A primeira coisa que ele mostra aqui se a gente olhar lá no verso 2, é o irmão de Neemias que traz a ele informações. O Hanani. Hanani é o irmão de Neemias, ele é um homem de confiança de Neemias. Então, Neemias ele tem o conhecimento de tudo o que tem acontecido com Israel, porque ele é um servo do Senhor. Então, ele conhece a história, mas ele está aqui pegando informações com seu irmão. É interessante que o irmão de Neemias vai ser quem o próprio Neemias vai colocar como governador lá no capítulo 7 de Neemias, porque vai haver um momento em que Neemias vai voltar. A gente leu no texto rapidamente que ele promete ao rei que voltaria para a Babilônia. Então, a primeira coisa é isso, né? Você ter informações ou buscar, como nós fizemos semana passada, né? Ter conscientização do trabalho que é feito no campo, dos nossos irmãos em Cristo, para que a gente possa servir de instrumentos de Deus, instrumentos na mão de Deus, para que Deus faça a sua obra. Deus tem esse plano para nós, nos usar como instrumentos na mão dele. E Neemias mostra isso aqui. Segunda coisa que ele mostra aqui é o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e as portas estavam destruídas. Essa referência, ela pode ser uma referência da época da primeira invasão, da época da destruição da cidade, do templo, com Nabucodonosor, ou, se a gente ler lá no livro de Esdras, no primeiro retorno, o povo tinha reconstruído o templo. Então, nessa época aqui, o templo já tinha sido reconstruído.
Pode ser que eles já tivessem reconstruído o muro de novo e o muro tivesse sido derrubado de novo. Pode ser algo recente ou pode ser algo muito antigo. O fato o povo vivia em humilhação e desolação porque o muro da cidade naquela época representava segurança e dignidade de qualquer sociedade. Um reino, na época, sem um muro, era um reino que era refém dos inimigos, né? Então, esse povo vivia em humilhação. E Neemias, ele entendia essa desolação, essa humilhação, porque ele se sentia como parte do povo. Essa preocupação do povo também era dele. E aí também uma aplicação para nós, que a gente possa, na nossa caminhada, ser sensível também às dificuldades do outro, às dificuldades que o outro passa, que muitas vezes não é o que nós passamos. Neemias vivia aqui no reino de Artaxerxes, ele não tinha essas dificuldades, mas ele se comove com a dificuldade do seu povo. E a terceira e última coisa é a consciência que Neemias tinha que a única solução para esse povo não vinha dele, né? No verso 4, quando ele descobre todas essas coisas, ele senta, chora e passa os dias lamentando, jejuando e orando. Então, a consciência do servo do Senhor é uma consciência que entende que ele é instrumento, que ele vai ser usado quando Deus quiser usá-lo, e não quando ele tiver vontade. Neemias não... Interessante aqui, né? Se a imagem que temos de Neemias é a imagem de um líder que fez e aconteceu, eu não esperaria que no momento que ele tomou conhecimento das dificuldades, que ele sentasse e orasse. Ele seria, né, vou lá resolver isso, eu sou o cara. Mas não era assim que ele, Neemias, se via. Ele se via como um instrumento nas mãos do Senhor. Então, a resposta para ele em relação a essa desolação e essa tristeza era: eu vou orar ao meu Deus, porque ele sim é o único capaz de restaurar esse povo. Interessante aqui, se a gente pegar do início desse capítulo, que ele fala lá no mês, né? A gente falou aqui do mês, como é que é o nome do mês aqui? Deixa eu voltar aqui no capítulo. Fala alto aí, Pedro. É Nissan. O primeiro, não, o primeiro mês é o Quisleu. Quisleu. Esse Quisleu aqui é o equivalente a novembro e dezembro. E no episódio que ele vai falar com o rei, ele fala aqui no mês de Nisan. Nisan é equivalente a março, abril. Ou seja, do período que ele começa a orar até ele falar com o rei, se passam 3 meses. Nesses 3 meses, Neemias está lamentando, jejuando e orando. Ele está em processo de oração, ele não deixou de orar. E ele vai falar nessa oração que ele vai fazer, e é uma oração longa, ele vai falar que ele passa dias orando. Então, repara que não é um líder que foi para fazer acontecer por sua conta própria. Na verdade, ele está esperando que Deus o chame para isso. O segundo ponto que eu quero chamar é que o crente precisa reconhecer os seus pecados junto ao povo. Então, quando Neemias se coloca em oração, ele faz 2 coisas iniciais na oração. A primeira coisa, lá no verso... Deixa eu voltar aqui, vocês podem acompanhar comigo, eu vou marcar aqui. No verso 5, até o iniciozinho do versos... só os versos 5, né? Ele primeiro reconhece Deus como ele é na sua natureza, dizendo lá: Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Olha, interessante que ele reconhece a fidelidade de Deus à aliança com o próprio povo, né? E, ao mesmo tempo, Deus misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Depois ele vai falar no verso 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu
e o meu povo temos pecado contra ti. Repara que Neemias se coloca como parte do povo. Tá? Por que isso? A primeira coisa é se dar no entendimento que ele tem da aliança com Deus. Essa aliança com Deus aqui é a aliança mosaica, é a aliança que Deus faz com Moisés. Eu vou abrir um parênteses aqui e falar das alianças. Deus faz algumas alianças com o homem ao longo da história. A gente tem a aliança que é feita com Noé, a gente tem a aliança que é feita com Abraão, a gente tem a aliança que é feita com Moisés, a gente tem a aliança que é feita com Davi, e a gente tem a última aliança, que é feita com... Vai ganhar um pirulito, hein? Neemias? Não, não, não. A última aliança é com Cristo. Com Cristo. Está lá em Hebreus, né? A gente vai ler em Hebreus Deus falando de uma aliança mais elevada. Mas a natureza dessas alianças são diferentes. Algumas dessas alianças, se vocês assistiram um videozinho lá que eu mandei para vocês, o Sayão fala muito bem isso. Algumas alianças elas são incondicionais, né? Por exemplo, Deus quando fala que vai construir lá uma casa para Davi, que não vai deixar faltar herdeiro no trono de Davi, essa aliança não depende de Davi, até porque Davi não estaria mais aí para ver. Então, é uma aliança que Deus vai cumprir. A aliança que Deus faz com Abraão também é uma aliança incondicional. Né? Eu vou fazer de Abraão um povo, e esse povo vai herdar uma terra. Essa aliança é incondicional. A aliança que Deus faz com Noé, que não vai mais destruir a terra no dilúvio, também é incondicional, não depende mais do homem. Porém, a aliança que Deus faz com o povo por meio de Moisés, ela é condicional. O que significa isso? Significa que Deus faria a parte dele se o povo fizesse a parte dele. E no início da oração de Neemias, Neemias reconhece que Deus tem sido fiel, mas o povo não. Então, a primeira coisa importante aqui é que Neemias reconhece, olha, o que tem acontecido com a gente é fruto da nossa quebra de aliança com Deus. Então, Neemias sabe disso, ele sabe onde está o problema. O problema é, nós quebramos o nosso relacionamento com Deus. Aonde quebramos esse relacionamento? Ele vai falar nos versos seguintes, ele vai falar, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste a Moisés. Ou seja, esse povo tem sido idólatra, esse povo tem desobedecido às leis que Deus tinha estabelecido por meio de Moisés. E aí, Neemias vai fazer algo muito interessante. Quando ele sabe que o povo tem se rebelado contra Deus e por isso a situação do povo é uma situação de calamidade, é um povo que vive subjugado, havia sido exilado e agora está sem falta de paz, está murmurando, o povo não vivia feliz. Ele sabe que o antídoto para isso é o próprio Deus quem determinou. Por isso que a outra coisa que eu gosto de rebater é que muita gente que estuda o livro de Neemias fala, Neemias era um cara tão bom, ele era tão líder que ele tinha um plano. Não, Neemias não tinha plano nenhum. Neemias era alguém que conhecia a palavra de Deus. O plano era Deus, o plano era de Deus. Aliás, para ir mais além, não só os planos, como a execução dos planos pertencem ao Senhor. A única parte que o homem tem nessa trajetória é ser a ferramenta. Deus nos deu o privilégio de fazer parte dos seus planos e da execução como ferramenta. Né? Então, por exemplo, no plano de salvação, todo plano é do Senhor. A execução também é dele, através do Espírito Santo de Deus. Onde é que nós entramos? Nós somos a ferramenta pela qual ele nos usa para dar testemunho. E aqui Neemias, ele não vê diferente. Ele vê assim, olha, Deus, na tua palavra, lá no verso 8, ele fala, lembra agora do que disseste a Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, Neemias sabe que o caminho para esse povo
para se voltar ao Senhor, melhor, o caminho para esse povo voltar a encontrar paz, voltar a enxergar na sua terra, ter a alegria da sua terra, ter a alegria de viver, de uma sociedade forte, é esse povo se voltando para Deus. Então ele sabe, esse povo precisa se arrepender dos seus caminhos e voltar ao Senhor, porque não vai existir nada que Neemias vai fazer que vai fazer esse povo ter de novo a alegria de viver. Nem mesmo o muro, nem mesmo o muro. O muro vai ser o caminho pelo qual Neemias vai entrar em Jerusalém e vai aparecer para aquele povo. Mas o que Neemias vai fazer de fato, ou seja, o que Deus vai fazer através da vida de Neemias, é isso que a gente vai estudar ao longo de todo o livro, Neemias vai resgatar o temor a Deus, o arrependimento e confissão de pecados, e vai fazer com que esse povo volte a olhar para o Senhor. Ele vai ser bem-sucedido? Em parte sim, em parte não. Vocês vão ver que no final do livro de Neemias, lá no último capítulo, ele vai orar a Deus dizendo: Deus, olha, lembra de mim porque eu tentei. O povo, né? É igual o frio da Alemanha, né? Nunca subestime o frio da Alemanha, nunca subestime os homens, né? Nós dizemos que vamos andar com Deus, mas logo na esquina a gente quebra a nossa promessa. Então isso vai acontecer também ao longo do livro de Neemias, a gente vai ver isso acontecer, mas por um bom tempo vocês vão ver que ele vai conseguir resgatar esse povo a tal ponto que o povo vai começar a ler a palavra de Deus, o povo vai se arrepender dos pecados publicamente, o povo vai tomar algumas decisões na direção do Senhor. E era isso que Deus tinha colocado como propósito da ida de Neemias para Jerusalém. Então aqui, os planos e a execução são do Senhor. É Deus quem planeja e executa. Nós somos apenas ferramentas. Lembra lá, eu li no verso 9, lembra pegar também aqui no verso 2, no capítulo 2, no verso 12, quando Neemias está lá visitando Jerusalém, ele fala assim, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Lembra? Deus tinha colocado no coração de Neemias o que Neemias ia fazer, e não o Neemias. Tá? Só para a gente descaracterizar essa coisa de que Neemias era um grande líder e ele traçou uma estratégia e ele teve audácia para falar com o rei. Não teve nada disso. Foi tudo uma obra do Senhor, onde Neemias foi um instrumento. E porque Neemias se colocou como um servo ali, humilde, Deus o usou. A gente pode olhar também quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus para fazer a vontade de Deus, muitas vezes, à luz do mundo, a gente está sem, eu diria, a situação é difícil, a gente não teria condições. Por exemplo, olha, quando Neemias termina aqui a oração, ele diz assim no verso 10, esses são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Quem é esse homem que ele está falando aqui? Que ele pede benevolência? Quem é, Mateus? É o rei. Muito bem. Então, Neemias está pedindo a Deus que quebrante o coração do rei para que o rei permita que Neemias vá à cidade de Jerusalém reconstruir o muro. Só que Neemias termina dizendo, nesta época eu era o copeiro do rei. E a gente vai pensar, muitas pessoas, eu ouvi muitas mensagens nesse tema, dizendo que, poxa, o copeiro do rei, ele não podia fazer muita coisa, era um cara ordinário, um cara pequeno, né? Não podia fazer muita coisa. Mas não é bem assim como eu vejo. O copeiro do rei era um cargo de confiança, né? Porque, em primeiro lugar, Neemias ele provava do vinho, das comidas, enfim, se tivessem estragadas ou, como se fala, contaminadas de alguma forma, envenenadas, era Neemias que morreria no lugar do rei. Então, não era qualquer um que fazia
esse serviço, até porque o rei não ia botar qualquer um que, de repente, ia botar a comida na boca e cuspir ou não provar. Neemias, de fato, dava a sua vida pelo rei ali. E, obviamente, Neemias tinha a confiança do rei. Ele fazia parte do círculo de confiança do rei. Porém, Neemias, ele era o quê? Ele era um servo. Ele era um escravo. Neemias não era um babilônio. Ele era um judeu. Então, ele era um servo, mas ele fazia parte do círculo de confiança do rei. Mas é interessante que a gente olhar para a história, Deus tem vários exemplos onde ele abre as portas, né? Antes mesmo daquilo que nós vamos fazer. Deus havia aberto as portas antes para Zorobabel, quando fez com que Ciro, a gente leu no início, na introdução hoje, né, que Ciro fizesse um decreto. Foi o rei Ciro que fez com que Zorobabel volte, levando o povo para Jerusalém. Ou seja, Deus, e o texto deixa claro que Deus tinha colocado no coração de Ciro. A gente viu que em Esdras, né, foi Artaxerxes mesmo que também falou para Esdras: olha, você que serve ao Deus dos céus, eu te autorizo a ir e levar quem você quiser, e indo além, ele falou, e ninguém vai se opor a você. Se alguém se opor a você, se opondo ao rei. E não foi diferente com Artaxerxes agora, porque Artaxerxes, pelo texto que a gente lê lá no capítulo 2, verso 2, ele diz assim: o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Artaxerxes está aqui quebrantado com a condição de um servo dele, né? E isso é tão impactante que Neemias ele vai ficar surpreso, né? Ele vai ficar com muito medo. O texto diz lá no capítulo 2, com muito medo, verso 2, eu disse ao rei. Por que ele está com muito medo? Porque ele é um servo. Porque o rei, nessa época, é importante saber que os reis, eles eram deuses nos seus reinos. Vamos lembrar da história de Nabucodonosor, né? Que manda com que todos cultuem somente a ele, que ele era o rei, que ele era o Deus, e vários outros. Mas interessante que aqui, Artaxerxes, a gente vai ver que Xerxes também, na história de Mardoqueu, a gente vai ver quem mais? Próprio Nabucodonosor, com Sadraque, Mesaque e Abdinego, vai falar que o povo passe a adorar o Deus dos judeus. Você vê que é interessante essa relação que esses reis são deuses nas suas sociedades, no meio dos seus povos, mas quando eles lidam com o povo de Deus, com o rei dos reis, eles se submetem. E quem faz isso? Foi Neemias que fez isso? Foi Esdras? Foi Zorobabel? Não. O próprio rei dos reis, que é o nosso Deus, ele é quem quebranta o coração desses reis do mundo, para que esses reis do mundo olhem para o seu povo. Então, quando Neemias vai falar com o rei já estava quebrantado. Deus já tinha colocado no coração dele. Mas olha, ainda assim, que interessante. Quando o rei diz para ele, lá no capítulo 2, por que você está triste? E ele diz por que está triste, o rei fala, o que você gostaria de pedir? E aí, mais uma vez, um rebate para aqueles que acreditam que todo Neemias foi obra e fruto de Neemias como homem. E não tem nada de Neemias aqui, porque Neemias fala, então orei ao Deus dos céus. Tudo aquilo que Neemias pediu e tudo aquilo que Neemias foi fazer, Deus estava concedendo a ele o direito de fazer. Olha, eu quero que você faça, Neemias, eu quero que você peça ao rei, você vai pedir tudo isso ao rei, e o rei vai ser benevolente a você, porque eu fiz o rei ser benevolente a você. Se a gente olha ao longo da história, quando Deus levanta os seus servos para qualquer obra, não há rei no mundo que se oponha.
E aqui eu tenho exemplos aqui de Daniel com Belsazar, que eu falei lá cedo, né? Belsazar colocou, lá no capítulo 5 de Daniel, verso 29, Belsazar mandou vestir Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Né? Olha o nível de importância que Daniel tomou. E Daniel era o quê? Era um servo, era um escravo judeu. A história de José no Egito, nós todos conhecemos. José chegou a ser o segundo no comando do Egito e Faraó vai dizer para ele, ó, acima de você somente eu, o Faraó. E aí tem a história que o meu filhote aqui me lembrou, a história de Mardoqueu, que está lá no livro de Esther, no capítulo 8, de 1 e 2. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes, aí outro rei, Xerxes deu à rainha Esther, que era judia e virou rainha, todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou para administrar os bens de Amã. O Amã, ele era somente o conselheiro do rei. Embaixo de Xerxes era Amã. E Deus vai tirar Amã daquela posição e coloca ali Mardoqueu. Então, eu acho que a aplicação para a gente, nesses dois pontos, é a primeira, tá? Quando Deus levanta o seu servo, não há ninguém no mundo que se oponha. Né? O próprio Neemias vai dizer, né, no verso 8 do capítulo 2, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. É isso que Neemias está mostrando. Quando a mão de Deus está sobre nós, não há ninguém do mundo que se oponha. E por que não há ninguém no mundo que se oponha? Porque é Deus quem já começou a obra naqueles que, porventura, viriam a se opor. Que é o que a gente falou. Quando Deus abre as portas, Deus abre as portas para aqueles que verdadeiramente o temem e o servem. Aqueles que têm prazer em servir a Deus, que temem ao Deus dos céus, Deus abre portas. E eu acho que na aplicação do dia a dia para a gente, eu acho que isso é muito importante. Quando você pensa que eu tenho uma atividade complexa e, sei lá, tem o outro lá do outro lado, a outra pessoa, pô, esse cara está atrás de mim, ou eu tenho dificuldade no mundo. Você não tem controle, mas Deus tem. Deus vai abrir a porta de emprego se você for um servo dele e se você estiver buscando glorificar o nome do Senhor. Não há chefe, não há RH, não há empresa, não há nenhum ser humano que vai se opor. Eu lembro aqui da história do Lucas, abrindo parênteses, Lucas não está nem aqui, mas eu vou contar, ele contando para a gente na época que o pai dele estava para fazer a entrada aqui na Alemanha, e era uma época ainda de muita, como se fala, preconceito racial, né? Esqueci a palavra aí, estou mal no português. Enfim, ele era brasileiro, o cara na embaixada alemã disse que olhava para ele e falava: você não vai ficar aqui na Alemanha, eu vou te mandar embora para o Brasil, o teu prazo, o teu visto está vencendo e eu não vou renovar. Enquanto isso, enquanto ele falava essas coisas e humilhava o pai do Lucas, ele carimbava a permanência do pai do Lucas aqui na Alemanha. Tanto é que o pai do Lucas, essa história que o Lucas conta, e vocês podem perguntar a ele, o pai do Lucas, quando ele olha assim, já triste, né, porque o cara tinha dito tanta coisa, mas quando ele olha o documento dizendo, como assim, eu fui aprovado? Né? Enfim, ele havia sido aprovado. Então, quando Deus abre essas portas e quando a mão dele está sobre o seu servo, é isso que a gente vai ver na história de Neemias, não há reino nenhum na terra que se oponha. O próximo ponto aqui, que está lá no capítulo 1, voltando um pouquinho, no verso 4, tem a ver com o princípio da sabedoria. Por que Neemias vai ser bem-sucedido? A ponto de muitos dizerem que Neemias era um cara extremamente inteligente, era um cara capaz, era um cara para frente, era um líder facilitador. Neemias tinha muitas qualidades. Mas sabe qual era o segredo de Neemias? Neemias sabia que o princípio da sabedoria era o temor ao Senhor. Então, lá no verso 4,
ele vai começar dizendo, quando ele soube de todas as coisas, ele vai falar assim, então orei a Deus dos céus. Lá no capítulo, perdão, no verso 4 do capítulo 2, quando o rei pergunta a ele o que ele quer, né? Aqui nessa hora, se Neemias não fosse um servo, ele podia pensar assim, poxa, o rei agora abriu as portas, né? Perguntou o que eu quero. Rei, eu quero uma passagem de primeira classe para Jerusalém, quero que você mande uma galera lá para construir tudo e eu vou ficar olhando. Isso viria do coração de Neemias, mas não, ele falou, olha, o que eu tenho para fazer não sou eu que vai fazer, é Deus, então eu tenho que buscar em Deus aquilo que Deus quer que eu peça. E Deus deu essa sabedoria para ele pedir a coisa certa. E olha que interessante, Neemias pediu que o rei deixasse ele ir, Neemias pediu, acrescentando, né, que o Deus desse cartas, que o rei desse cartas de recomendação para que ele pudesse passar pelas fronteiras ali, chegar até Jerusalém, e pediu também que o rei permitisse que ele levasse recursos, né, as madeiras lá do seu jardim pessoal. O rei permitiu tudo isso, mas não só isso, o rei mandou uma escolta de oficiais proteger Neemias. Ou seja, o rei permitiu ele ir, o rei financiou a viagem e o rei garantiu a condição física dele, ou melhor, garantiu a vida dele nessa caminhada, porque mandou aqui uma escolta de oficiais para seguir com eles. Então, quando a gente tem como princípio, né, temer a Deus naquilo que a gente pede, naquilo que a gente procura, Deus faz além. Deus faz além. Deus fez além para Neemias aqui e Deus faz além na vida do crente. E acho que o último ponto, dentro dessa reflexão aqui, dessa oração de Neemias, é quando o servo do Senhor se levanta e se coloca no centro da vontade de Deus e demonstra sabedoria, buscando em Deus os passos, os próximos passos. Quando esse servo se levanta dessa forma, que a gente sabe que não vai existir nenhum reino, nenhum homem que vai se opor, as trevas vão se levantar. Por quê? Porque as trevas vão perceber que esse homem vai trazer muitos de volta a Deus. E Satanás não quer isso. Então as trevas vão se levantar para lutar contra esse homem. E olha o que acontece no verso 10. Sambalate, que era o Horonita, Tobias, um oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. E não é assim diferente com os cristãos, né? Se a gente lembrar lá João 15, do verso 18 a 20, Jesus fala assim para os discípulos: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então, as trevas se levantam porque elas sabem exatamente isso que Jesus está dizendo. O servo do Senhor tem autoridade, tem poder na sua caminhada. A gente vai estudar, hoje é o início do livro de Neemias, vocês vão ver a quantidade de coisas que Neemias vai fazer. A gente tem uma dimensão errada do trabalho de Neemias, a Neemias foi só construir o muro foi só o começo, né? Esse povo já estava celebrando os festivais do Senhor, esse povo estava confessando pecados, esse povo estava assinando termo de declaração dizendo que não ia mais se desviar do caminho do Senhor. Tudo isso com o trabalho que Deus fez pela vida de Neemias. Mas existiram momentos onde muitos se opuseram a Neemias. Né? Esses dois homens que a gente falou aqui, o Sambalate e o Tobias, foram uns que levantaram falsos testemunhos, levantaram perseguições, tentaram convencer o povo de que eles estavam... Então,
vai existir oposição no trabalho do servo do Senhor. Mas eu acho que aqui a mensagem, tanto de Neemias, e a gente vai ver ao longo desses estudos que Neemias, porque ele andava com Deus, ele passava sobre essas oposições, ele estava sempre um passo à frente das oposições. Né? Tem um trecho aqui onde esses homens tentavam tirar Neemias da cidade porque queriam fazer uma emboscada e jogavam uma historinha, dizendo, não, vamos aqui negociar e tal. E o texto vai dizer que Neemias, já sabendo que o que eles estavam preparando era uma emboscada, Neemias rejeitava esses encontros. Então você vê no padrão que Deus, dando sabedoria, o cristão, o servo do Senhor, anda sempre um passo à frente das trevas. Ainda que elas venham e a oposição vai vir, você está sempre um passo à frente. Por quê? Porque você tem o Deus dos exércitos, não? O Rei dos Reis à frente, e aí não há nenhum reino no céu e na terra capaz de enfrentá-lo. Então, hoje começa o nosso estudo em Neemias. Eu acho que para a gente ter aplicações aqui, eu tentei passar essa mensagem um pouco diferente de quem foi Neemias. Muito pouco sobre Neemias como homem e muito mais sobre o Deus ao qual ele servia. E da parte de Neemias, a sua colocação diante de Deus como um servo, como um instrumento. E sendo instrumento, Deus fez coisas grandiosas pela vida dele. Tá? Bom, era isso. Abrindo aí para perguntas, para comentários. Vou dar um stop sharing aqui. Demetrios, eu estou louvando a Deus, agradecendo e glorificando o nome do Senhor por esse estudo, né? A Esther está aí. A Esther lembra, né? Teve uma época que a gente comentou muito sobre Neemias. Sim. Né, Esther, lembra? E é muito claro, como você mesmo falou, né, Demetrios, o tanto que Neemias ele está numa posição que as coisas que entristecem o coração dele são as coisas que estão no coração de Deus, né? Então, o que está me entristecendo? O que realmente está me perturbando? Eu estou alinhado, o que entristece o coração de Deus é o que tem entristecido o meu coração. É uma coisa que o livro de Neemias, lendo o livro de Neemias, a minha atenção foi muito para isso. Outra questão também, né, que ele passa por perseguição, descriação, intimidação, difamação e infiltração. Tudo isso ele passa e se mostra, como você falou, exatamente na presença de Deus. E o fato da gente entender hoje em dia que nós não somos expressão divina do ser humano, nós somos a expressão humana de um ser divino. Então, não adianta nada a gente definir Deus, tentar definir Deus sendo homem, né? Porque é Deus que nos define sendo Deus. Então, muitas vezes a gente tenta definir Deus sendo homens. Tanto é que se eu perguntar para cada um, faz um desenho aí de Deus, e aí? Que a gente tenta definir de acordo com o nosso histórico, de acordo com o nosso conhecimento, mas a verdade, né? E Neemias não negocia a verdade, ele é um homem que trata sempre com verdade, é que nós não definimos Deus e nem estamos aqui para isso, né? Então, muitas vezes eu tenho pedido para o Senhor para a gente não viver uma religião sem vida, né? Na tentativa, assim, de servir a Deus a nossa própria vontade e capacidade, né? É uma religião sem vida. Eu querer, às vezes, desenvolver um dom ou receber algo de Deus, ir para um lado que Deus não quer, né? Porque é Deus que capacita. Então, estou muito feliz que nós vamos estudar esse livro. Muito feliz mesmo. Que Hoje bom. foi só o gostinho. Tem muito mais coisas para a gente estudar. Uma coisa que você falou da liderança, Demetrios, dos livros de liderança aí que citam Neemias, né? Eu fiz um resuminho na época que eu estudei, que eu até anotei aqui, que nada que começa em nós termina em Deus. Nada. Mas
a sequência é o que deve começar em Deus e terminar em nós, né? Eu finalizei assim, capítulo 1 e 2 com essa frase de quando eu estudei, eu acho que mais ou menos assim tem que funcionar, né? É por aí, sempre pensar que o plano e a execução pertencem ao Senhor. A nós é dado o direito de fazer parte como instrumento. Se isso estiver no coração do homem, a gente já é privilegiado por ter sido escolhido como ferramenta. E Deus faz um milagre na nossa vida, pela sua misericórdia e seu amor. Então, vocês vão ver que Deus vai fazer tudo isso pela vida de Neemias, e ainda assim, o povo vai apresentar no final as mesmas dificuldades de caminhada, a ponto de Neemias falar: Senhor, eu me coloquei à sua disposição e eu fiz aquilo que o Senhor me permitiu fazer. Eu te peço que lembre de mim. Então, ele vai estar no final do livro um pouco frustrado, porque ele vai ter caminhado com o povo e vai ter visto o quanto Deus tem abençoado, mas ele vai ver a dureza de coração do povo. Então, Neemias, no final do livro, ele vai estar ali numa situação de, poxa, parecido com um pouco como o Jonas, né? Por que você não destruiu logo esse povo todo no exílio? Porque aí dava menos trabalho, porque a gente tentou, eu vim aqui, mas não adianta, o povo continuou no pecado. É importante a gente estudar esses livros, são o final dessa caminhada de Deus com o homem, né? A partir desse momento vai haver um período de silêncio, até que João Batista volta a falar, depois de aproximadamente 400 anos. Então, Deus vai deixar esse povo por um tempo ali esquecido, até que João Batista volta a falar e vai começar a falar de uma nova aliança, daquele que vem, e aí sim vai cumprir tudo aquilo que havia sido determinado por Deus. No primeiro ponto que você colocou, que Neemias não tinha os seus planos, né, e as suas metas e a sua estratégia, né, que ele era um homem que buscava o coração de Deus e orava, né? E no capítulo 2, no versículo 4, é uma coisa muito impressionante que ele fala, o rei pergunta para ele, né? O que me pede agora? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Aí a palavra fala, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Então, assim, o Demétrios, ele abordou a perseverança de Neemias na oração, que é verdade, né? Todo aquele tempo, 3 meses, é muito bonito e ver essa sensibilidade, essa perseverança dele em oração, em não só orar uma vez, mas permanecer aos pés do Senhor enquanto o Senhor não der a direção, né? E a gente vê também a sequência disso. Tudo bem, agora o Senhor deu a direção, mas ele ainda permanece aos pés do Senhor. Então, que interessante essa pequena frase, né, que a gente passa rápido, mas olha o que ele fala aí. Ele pergunta, quase que instantaneamente, o rei pergunta, ele ora, a gente não sabe quanto tempo que durou essa oração, mas ele ora e então responde ao rei. É uma coisa muito impressionante, isso tem muita aplicação para nossas vidas, né? E, Regis, um comentário em cima disso, a gente tem a ideia de que pode ter sido algo rápido, né? Porque logo na sequência ele fala, parece que eu orei e falei, mas a gente está vendo ali um relato histórico. A gente não tem como dizer se ele perdeu um tempo de fato em oração, e muitas vezes também, na nossa caminhada, esse momento de oração, na verdade, não é necessariamente uma oração semelhante à que ele faz no capítulo 1, onde ele está, talvez, no quarto dele, está ali colocando todo o entendimento dele. Nesse momento, é somente um sinal de dependência. Você entende? O que Deus precisa ver em nós não é necessariamente o que a gente vai pedir, porque ele já sabe, mas é a dependência dele. E eu acho que é isso que muitos, quando leem o livro, passam batidos desse ponto, que é como se Neemias, ele já tinha orado antes, agora Deus já deu o plano, agora é comigo. Não.
Naquele momento ali, como você falou, ele viu a oportunidade, olha, Deus fez, ele ficou com medo, assustado, mas a primeira coisa foi, Deus, ele diz que ele ora, eu acredito que ele fala assim, Deus, e agora? Coloca no meu coração, fala, usa minha boca, entende? Mas é a dependência dele, é essa colocação de Deus, é o Senhor, não sou eu. É o teu plano, não o meu. É a tua execução, não a minha. Essa dependência é que faz Deus ser bondoso em relação a Neemias. Muitas vezes a gente não tem essa dependência. Aí você fala assim, não, mas eu não tive tempo de orar. Você sempre tem tempo de orar. Eu brinco com a Gabi que às vezes a gente está conversando com algumas pessoas e numa conversa e aí tem um irmão que começa a falar alguma coisa que a gente sabe que desagrada a nosso Deus. E a gente está ali ouvindo e está no mas a gente está orando no subconsciente, meu Deus, ajuda-nos a sair dessa situação, nos dá controle, sabe? Você está ali falando com Deus naquele momento. É essa dependência que Deus enxerga como sendo o caminho, entendeu? Então, por mais que seja rapidinha, eu acho que ela diz muito ali. Eu concordo contigo, ela fala muito, ela tem muita aplicação. E no verso 12, Régio, se você ler, ele diz lá, né? Saí de noite com alguns dos meus... Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Então, né? A confirmação de que ele recebeu de Deus. Não foi, ele não teve uma estratégia, ele não tinha as ações, e aí Deus abençoou, não foi nada disso, ele orou, e aqui ele confirma isso, o que Deus colocou no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Esse verso também é um que, geralmente, não sei se a gente passa, né, passa correndo, a gente é muito interessado ali na história da reconstrução do muro, fica muito nessa questão da história. Eu falei para a Demétria, se a história fosse só isso, acabava ali. E não acaba ali, né? Você vê que o povo tem que voltar e voltar a ler as leis né? E tem todo um plano do Senhor por trás disso que é no interesse no povo, não no muro, né? O muro é só uma estratégia ali do Senhor. Um ponto rapidinho aqui para não passar de forma indevida. Isso não significa que aquilo que Deus nos deu de capacitação não será usado. Neemias vai apresentar várias características ali que foram dadas por Deus na vida dele. Neemias foi levantado por Deus, assim como nós muitas vezes somos levantados. Então, Deus usa essas capacitações. Eu acho que o importante a gente entender é que não é por conta das nossas capacitações ou dos nossos planos que as coisas acontecem. O plano e a execução do plano pertencem ao Senhor. Nós somos ferramentas que são trabalhadas por Deus. Eu lembro, por exemplo, que Daniel, quando vai para a corte, né, o texto diz que Daniel foi capacitado por Deus para interpretar sonhos. Deus fez um unlock ali, vou tirar essa feature aqui no Daniel. Né? Deus capacita os seus servos naquilo que ele precisa que seus servos façam. Tá? Capacita em que sentido? Dá condição para que você tenha ganho de conhecimento, dá condição para que você tenha facilidade em falar. Moisés, quando reclamou com Deus que teria dificuldade de falar, Deus levantou Arão para trabalhar com Moisés. Então, o ponto é, Deus vai usar tudo aquilo que ele nos capacitou para fazer. Então, Neemias tem as suas características ali, mas o importante é que Neemias não dependia das suas capacidades para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. O que Neemias mostra para a gente o tempo inteiro é que ele era um servo do Senhor e tudo que ele fazia, ele orava. Eu não mencionei, porque no próximo estudo eu vou abordar muito essa questão do estudo da palavra e oração, mas vocês vão ver que Esdras e Neemias vão fazer uma dupla dinâmica. Batman e Robin. Um vai ser o estudo da palavra e o outro vai ser o da oração. E Neemias é o homem da oração. Esdras é o homem da palavra, Neemias é o homem da oração. Então, essa é uma característica de Neemias. Ele vai ter, vocês vão ver Neemias orando no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 6, e por aí vai, no último capítulo. Então, Neemias está demonstrando aqui que ele não depende das suas capacidades, ele depende apenas de Deus. E Deus usa as capacidades de Neemias. Não vou falar mais não, senão eu vou tirar o material dos próximos estudos, aí eu vou ter que falar de outro personagem. Vai, Rafael. Eu ia falar a mesma coisa. Rafael está com cara de quem quer falar. Tá balbuciando o que aí, Rafael?
Só escutando, mas adorei de escutar que o começo da oração é o estudo da palavra. Você ganhou um ponto hoje, viu? Eu só falei isso publicamente, Rafael. Eu já me identificava. Hoje na verdade, eu tentei conquistar aqui uns adeptos aqui, ó, em homenagem ao pastor lá que eu conhecia e, enfim, está nos braços do Senhor. Revelou o segredo para a gente. Ele passou o bastão e eu vou propagar isso aí. Rafael, o Demetrios está sentindo a concorrência aí, porque o Matheus estava elogiando o Christian, aí ele deu um upgrade no... Outra evidência muito bonita que eu acho que lá na frente a gente vai ver dessa dependência, né, Demetrios, que a gente pode até lembrar quando a gente estiver lá no capítulo 6 e tal, é a comunhão, né? A comunhão que teve na restauração dos muros é uma prova, né? Lohane, você está tirando meu material, hein, Lohane? Né? Não, é só para a gente lembrar. Vou passar para você, mas é por aí. Tem muita coisa boa. O livro de Neemias, se a gente consegue ler esse livro na perspectiva correta, que eu entendo que é a que o autor e Deus inspirou para ser, a gente vê coisas grandiosas, a gente vê características de Deus naquilo que Neemias fez, né? É uma liderança, por exemplo, uma liderança que a gente chama hoje, né? O mundo levou anos para descobrir que a liderança perfeita, Denis está aí, ó, vai entender o que eu estou falando, Pedrão também, Isaac, quem trabalha com essas lideranças aí, a liderança facilitadora, né? Aquele líder que não aparece, mas que dá espaço para... Neemias já está fazendo isso lá atrás. A construção do muro é uma construção que Neemias, a parte dele ali, na verdade, é motivar o povo a construir. Tanto é que no final ele dá créditos ao povo. Olha, nós construímos o... Ele não é o cara que fala, eu fiz, ó, fui eu que peguei o dinheiro do rei, eu que fui o cara. Não, ele, fizemos. A conjugação no hebraico começa com o verbo nós, começa com a conjugação nós, né? Você sabe. Não começa com eu, né? Eu estava estudando isso e eu achei isso muito interessante, porque eu acho que o pessoal está com uma mente tão deturpada que virou festa rave, né? As pessoas vão na igreja, eu acho que para suprir as próprias expectativas, as próprias necessidades. E isso é festa rave, né? Curtir, e isso é coisa é outro padrão, mas o padrão de Cristo é nós, é suprir a nossa, do povo, das nações, enfim, de quem o Senhor tiver com os olhos em cima, né? Então, esse fato da conjugação no hebraico começar com nós falou também muito profundo, né? Não começa no eu, né? É isso aí. O que ficou faltando que eu queria falar era do Salmo 123, que ele fala que como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os meus olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Então, ele como copeiro do rei, ele tinha essa tarefa natural de estar atento às mãos do senhor dele, né? Ele fazia um sinal com a mão e o servo sabia o que ele queria. Ele fazia outro sinal e ele sabia. Só que acima daquele rei, ele tinha sobre ele o rei dos reis. E através dessa quantidade de orações, essa perseverança antes, durante, depois, na oração, a gente vê essa realidade do Salmo 123. A sensibilidade dele à voz do Senhor, né? E isso tem tudo a ver com o que a Lohane está falando, né? Porque em tempos como os nossos, a gente precisa de restauração, porque está caído. A Babilônia significa um mundo espiritual, né? Tinha o Egito, que era mundo, símbolo do mundo hoje, sem Deus, mas a Babilônia é aquilo que é de Deus contaminado pelo mundo, porque lá na Babilônia, apesar de ser um cativeiro, eles ficaram bem confortáveis durante o tempo, e não foram todos que quiseram voltar para as ruínas. Então, isso reflete, de alguma forma, a realidade do povo de Deus hoje. Exatamente. O mundo religioso. Então, nós precisamos de restauração, e através da vida de homens como Esdras, Neemias, Zorobabel, Daniel,
Porque todos esses homens são respostas de Deus às orações de Daniel, né? Que estavam intercedendo, Senhor, levanta e restaura, manda de volta o seu povo para o lugar que o Senhor tem prazer. Então a gente vê, né, como que a gente precisa hoje de restauração, e através da vida deles a gente pode ver. Então, se a gente quer ser restaurado, se a gente quer ser um povo segundo o coração de Deus, na vida desses homens a gente vai ter muitas diretrizes, né, para a gente seguir, buscar princípios. Começa por buscar, E, né, Regis? e principalmente se a gente perceber qual foi a orientação que Deus deu para eles, né? O que fez levantar os exilados lá em Jerusalém? O que fez a cidade celebrar? Foi o estudo da palavra. A gente vai ler no capítulo 7, capítulo 8, que eles ficavam 3, 4 horas lendo a palavra de Deus e depois cultuavam. Esdras vai ler a palavra de Deus diariamente para o povo, na porta do templo. Eles acordavam cedo para... Confissão e arrependimento, né? E aí, depois da leitura da palavra, vinha confissão e arrependimento. Então, eu fico muito feliz com que Deus permite que a gente faça no Mitel hoje, esse grupo que está aqui, porque a gente está nesse caminho. Estudando a palavra do nosso Deus e conhecendo quem Deus é, a sua natureza, o seu caráter. Neemias mostrou tudo. A gente deu a introdução que eu falei para vocês aqui, tudo que aconteceu, Deus já tinha instruído ao povo. Se vocês me obedecerem, se vocês andarem comigo, a terra estará com vocês, a terra dará frutos, eu estarei no meio de vocês, mas se desobedecerem, vocês vão ser espalhados. Tudo aquilo aconteceu porque o homem quebrou o seu contrato com Deus. E a gente vê que esse contrato ele é restaurado no momento que nós conhecemos a Deus. E hoje, né, como temos Jesus como nosso Salvador, esse reconhecimento é reconhecer que Jesus é quem é esse contrato, essa nova aliança. O caminho está em Jesus. Então, temos que estudar a palavra para enxergarmos Jesus, porque a palavra vai apontar para Jesus. Então, se não tiver no meio de nenhum povo o estudo da palavra de Deus, né, dificilmente esse povo vai ser restaurado, porque eles não vão encontrar Jesus, que é a palavra. Esse muro que fala da separação também, né, que vários irmãos já comentaram hoje. É interessante, é necessário, a gente precisa disso hoje no nosso meio também, separar o que é de Deus daquilo que não é de Deus, nos nossos corações, no nosso meio, em tudo, né? Mas Esdras foi escrito antes de Neemias, Esdras veio antes, e a primeira coisa que é restaurada é o altar. Então isso é muito significativo para nós, em tempos que necessitamos de restauração, que o Senhor restaure o altar no nosso meio, que tem tudo a ver com essa questão da palavra. Por que a gente está lendo a palavra, estudando a palavra? Porque a gente quer estar aos pés do nosso Salvador, do nosso Senhor, em devoção e adoração, conhecendo a Ele, nos esvaziando para Ele nos encher dele. Isso é altar, né? Isso aqui é feito no altar. Então, que o Senhor restaure esse altar no nosso meio, que o Senhor restaure o muro também. Tudo isso que a gente vai aprender nesse livro maravilhoso. Amém. É isso, pessoal. Por hoje é só. A gente tem mais música, Lô? Ou fechou aí? Olha, já que Esdras e Neemias era 4 horas, né, gente, de palavra, eu acho que o Mitel tem que estender até meia-noite, né? Tem que vocês colocaram a sugestão Lamento de Israel. Quem topa cantar Lamento de Israel, faz assim com a mão, que a gente canta. Não sei se está tarde aí pro pessoal, mas a gente pode louvar a Deus todo mundo. Manda ver, Lô. Vamos cantar, então.